Agora vamos para a segunda parte do testemunho Vida Missionária com o pastor Newton Ibarra Fioravante, falando da sua chegada nas Ilhas do Caribe. Vamos ao vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Como prometido, nós estamos aqui com o pastor Newton Fioravante, contando a sua vida missionária. Agora nós saímos da África e agora nós vamos para a ilha, o Caribe, Ilhas. E agora o pastor Newton vai cumprimentar a todos vocês e o assunto hoje é a chegada do pastor Newton ali na Ilha dos Caribes. Paz do Senhor Jesus, todos os internautas que gostam de ouvir um pouco dos testemunhos da obra missionária. Rogamos a Deus que vocês sempre estejam aí ligados nesse canal, compartilhando essas histórias, que não é história de pescadora, as histórias do autêntico evangelismo, casos verídicos da obra missionária em alguns países. Então aí a gente vê a diferença do Brasil, né? Não, e se preocupa com o mantenimento da casa de Deus. O ancião no exterior, ele é uma pessoa que ele está a serviço do templo. Como na Bíblia fala os levitas, né? Os que estão a serviço da obra de Deus. Então, o ancião, por exemplo, ali em Aruba você tem uma mesinha que tem bolachinha, tem pão, tem balas, tem café, tem água quente, tem leite. Então ele se preocupa com isso aí. O banheiro está limpo, o púlpito limpo, as cadeiras todas limpas e o café. O café lá tem essa mania, tem país que tem essa mania de ter o cafezinho quando acaba o culto. Então ele se preocupa com isso aí. Você pode entrar na igreja, chega lá, todo café, assim, já arrumou o café, já arrumou o local. Então eles têm essa preocupação nesses mínimos detalhes de deixar a igreja confortável, preparada para o culto. Então o membro já chega, o visitante já chega, ele ouve a palavra, e no final ainda tem um cafezinho, uma bolachinha, um biscoito, para aqueles que vieram para cultuar a Deus. Exatamente. Então tem igrejas lá que sempre tem um ancião que abre a porta, né? Tem igreja aqui no Brasil, outros ministérios, que o ancião fica na porta. Exato. Abrir a porta. Então os anciões lá fora, eles ficam na porta para receber o povo. Porque o ancião não pode pregar, não pode evangelizar, ele tem as suas dificuldades, debilidades físicas, mas dentro da igreja são zelosos. Você não encontra banheiro sujo, você não encontra desorganizada a igreja, a estrutura. Eles gostam de orar, que nem aqui na sede, aqui a irmã Luzia, ela que gosta de ela vir cedo, abrir igreja e orar. Se você chegar antes de abrir igreja e orar, ela fica chateada. E lá o ancião também. Ele gosta dele abrir igreja, preparar tudo, ficar na porta, embora o pouco de pessoa que vem, mas ele se sente útil. Com certeza. Hoje você não vê jovens abrindo a porta, por exemplo, não desmerecendo os pastores, nem o nosso Brasil, nem outras instituições religiosas, mas um exemplo da Guatemala. Na Guatemala, o culto dos jovens, os obreiros não estão na porta. Graças a Deus, os obreiros trabalham a semana inteira de abrir a porta. Se chegar na Guatemala, você não briga com a porta. Você não encontra o banheiro sujo. E o banheiro, ele periodicamente, uma pessoa responsável pelo banheiro. O banheiro dos irmãos tem um irmão sentado na porta do banheiro. E no banheiro das irmãs também. E elas estão, no dia do movimento forte, elas estão lá, não falta papel higiênico, não falta nada. Entendeu? Tem berçário, auxilia a mãe. Então, assim, no caso dos cultos dos jovens, domingo, eles estão ali. E chegam 8 horas da manhã, eles ficam de manhã, eles ficam de tarde, os dois cultos, o culto deles da tarde, ajudam de manhã, ajudam no culto do pastor de manhã, os jovens, e ajudam na parte faz o culto deles no caso da tarde. Então, os jovens, eles abrem as portas, eles passam a sálvia, porque os jovens lá, eles trabalham, estudam a semana inteira, eles não vêm na igreja, só vêm domingo, né? Então a gente já deu um pulinho para a América Central, para dar uma referência assim, do que é uma igreja num país pobre e um país rico. O país rico, pessoas tem condições de servir a Deus, fazer uma coisa, não fazem. Verdade. Então a gente vê aí, né, um bom exemplo, né, os irmãos da ilha, né, os anciões,
como o pastor Newton, né, está comentando aqui e falando, né, porque muitas das vezes, pastor Newton, a pessoa, por ser ancião, né, querendo inválido, ou né? não, se sente, tem irmãos que se sentem inválidos, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo Ou outro. já fiz, não vou fazer mais, não, meu corpo não obedece mais, né, a minha mente. Então a gente vê que tudo dentro da casa do Senhor, há condições para todos trabalharem dentro deste objetivo da obra do Senhor nosso Deus. E falando ancião, por exemplo, vou falar, retornando um pouquinho mais, vou sair no outro continente, na África, o ancião, você, aonde ele passa na rua, você é obrigado a saudar a ele. Quer dizer, não digo assim no sentido de ser obrigado, mas é uma cultura de respeito pelo ancião. Eu mesmo, eu caminhava da igreja Casa Pastoral lá em Dar es Salaam, na Tanzânia, até a igreja, eu fazia o caminho onde eu sempre gostei das coisas, de andar por caminhos onde tem povo. Tem gente que diz, não vou por aqui, tem muita gente. Tinha um caminho mais fácil e eu fazia o caminho mais difícil. E esse caminho mais difícil que eu fazia da casa pastoral até a igreja, orar todos os dias de manhã, eu encontrava ali os feiticeiros, que são os curandeiros, né? Aqui é feiticeiro, lá são curandeiros. Os curandeiros, aqueles anciões, que as pessoas lavando roupa, vendendo coisa na rua, passar no meio do vilarejo mesmo. Sei. E já me conheciam, pasta, o pastor, né, em inglês, pasta. Então, quando eu passava, eu aprendi isso aí, o respeito. E o respeito é bom, né? Em todas as áreas, em tudo isso aí, é importante o ser humano ter essa questão aí, que o respeito você não adquire na igreja, se traz de casa, né? Exatamente. Então comecei a saber das coisas lá, foi a questão da educação. Você tem que estar no país, você tem que saber como é que a lei funciona no país. Essa é uma grande questão para o missionário. Ele tem que saber como funciona a cultura, como que você tem que tratar as pessoas. Não adianta você levar o evangelho e ser da tua forma, aqui eu faço, Deus vai operar, não. Aqui a gente no Brasil tem essa liberdade até para na igreja, né? Colocar uma ordem, mas lá não, lá tem que funcionar conforme a lei funciona, o respeito, como é que funciona esse negócio, esse intercâmbio com as pessoas, né? Aí eu aprendi que a questão de saudar os anciões, não que a gente não respeitava, a gente sempre respeitou avós, né? As pessoas mais de idade que a gente. E então eu aprendi a palavra escamon, né? Escamon é bênção, né? Você tem que pedir bênção para o ancião lá. E ele te repete, marabá, quer dizer, Deus te abençoe, né? Então eu passava na rua, mesmo sendo pastor, reconhecido como pastor, mesmo aqueles senhores de idade que estão lá, alguns vão escrever aí, suas polêmicas aí no seu vídeo, mas como pastor, a Bíblia diz que uma que é trevas não tem comunhão com a luz não tem comunhão com as trevas, essas coisas assim, né? Mas assim, a gente está num país que você não é seu, você não é de lá, você tem que saber. Você não está, um linguajar mais simplificado, você não está dentro da sua casa. Exatamente. Né? Então você tem que seguir uma norma do país e dentro dessa norma do país você levar o evangelho. A conduta diariamente entre as pessoas, né? O relacionamento, né? Evangelismo é relacionamento, né? Exato. Tratar com pessoas. Então eu passava pelos bruxos, feiticeiros lá, escamão. Eles olhavam para mim, zungo quer dizer branco. Eles estranhavam porque um branco estrangeiro tratava eles com respeito, porque geralmente os estrangeiros compram lá, os americanos, como eu disse para vocês, lá é a maior arca de Noé do mundo está lá, na Tanzânia. Ali você tem muitos gringos, turistas indo ali para ver ali o Serengeti, né, aquela fauna viva e mata que é a Tanzânia. Então o americano, os estrangeiros não tem muito esse tratamento mais assim chegado com as pessoas, né? Então eu passava e dizia, né, escamão, dizia marabá, né? Deus te abençoe. Então eu pedi essa caminhada, e eu fiquei conhecido entre eles, né? Em dia eles chamaram também lá, porque que eu era branco e queria ter contato com eles, sendo que eles são pobres, são africanos. Eu disse, não, ele é missionário. Missionário, mesmo os bruxos, né? Os macumbeiros, missiona. Daquele jeito deles lá, né? Não entende muito, né? Do evangelho, então para eles tem como uma religião contrariando a deles, né? Mas até que dava para levar. E eu nunca tive problema. Então, nunca tive problema com os macumbeiros, feiticeiros, nada. Eu morava ali, os muçulmanos nas mesquitas gritando noite e dia, nunca. Eu aprendi uma coisa assim, o respeito pelas pessoas, independente da sua religião, a sua fé, a sua cor, ela é fundamental para você entrar nisso aí.
Então, a gente voltou um pouquinho lá para a África. É que a gente começa a falar uma coisa e chama outra, né? Porque tem muito, né? O que o pastor Newton tem falado a respeito da África é um filtro, né? Ele está filtrando alguma coisa para poder trazer para a gente. E quando a gente toca em algum outro assunto, ele lembra, né, de mais um passado lá na África. A gente voltando para a ilha do Caribe, o senhor permaneceu na ilha do Caribe por quanto tempo? Olha, aí foi pouco tempo, viu? Pouco tempo. Primeiro em viagem missionária. Tanto é que eu fui para Aruba, apoiei Aruba, fui para Curaçao, apoiei Curaçao, e eu fechei ali o país a ilha de Bonaire. Até por sinal, o seguinte, ali é normal, pregação, evangelismo, pessoas aceitando Jesus, dificuldade, muito calor também, comida cara. E, bom, aí a gente já resumindo aí, questão do evangelismo, o último dia que eu fui sair de Aruba, você sabe que essas pontes aéreas, assim, também tem um desafio do transporte do evangelista, viu? A gente não fala, por exemplo, que anda de avião, não, tem que andar de avião mesmo, né? É o transporte. Aí eu me lembro que na saída de Aruba, depois eu vou contar do método evangelista que eu fiz. Mas aí já é outra fase, porque aí depois eu volto com a família para assumir a ilha. Para assumir a ilha. Por isso que eu disse duas fases. Então, essa vai ficar para a segunda. Para a segunda, tá? Para a segunda, vai vir no outro vídeo. Aí eu vou contar um método de evangelismo que eu fiz, que até a diretoria ficou surpreendida, no sentido assim, porque foi feito. E o índice que nós alcançamos de membros na igreja e pessoas por um trabalho que eu vou contar para você depois do vídeo. Então já fica na expectativa. Mas aí sim, eu tive um desafio muito grande. A minha esposa, ela conseguiu falar comigo, dando a notícia que minha filha tinha nascido. Minha filha nasceu dia 25 de setembro de 2011. E eu estava em Bonaire. Para mim foi uma surpresa, eu tinha expectativa de chegar no Brasil e ainda levar ela para o hospital para ganhar minha filhinha. E aí eu vou contar um desafio para nós fechar esse vídeo agora aqui, mais 5 minutinhos, mais ou menos, né? Nós fechar o vídeo, eu vou contar o que aconteceu. Olha só, missionário também é um ser humano que passa suas lutas, as adversidades da vida. E ela me recebeu a notícia, daí 5, 6 dias eu retornei ao Brasil. Uma semana. Eu poderia muito bem ter desistido do trabalho de evangelismo lá, ligado para a diretoria, remarcado minha passagem e vindo embora para dar assistência para minha filha, para minha esposa. Porque a gente é do sul, né? A gente morava no tempo, tinha o nosso quartel-general em Campinas, então não tinha ninguém pela minha família. Não é que nem aqui você tem a avó, tio, o amigo, o irmão que socorre. Então só tinha minha esposa e uma pessoa que a gente conhecia que deu assistência para ela. Então passou a semana aquela euforia, né? Não dormia à noite, queria chegar no Brasil, ver minha filha, aquele coração de pai, primeira vez, né? Viagem. Aí, pronto, o dia da viagem. Não lembro o dia da semana que caiu, mas eu lembro da viagem. A euforia de eu chegar no Brasil. A consciência tranquila que eu fiz o máximo possível, de assistência ao povo lá, com a palavra de Deus. Aí chego no aeroporto, a gente embarca no avião, um avião daquele jeito, né? Avião pequeno, cabe mais ou menos umas 12, 15 pessoas. Avião aqueles de hélices, né? A gente embarca no avião, o avião começa a andar na pista, desliga. Aí nós temos que o avião ser rebocado, voltar para o aeroporto novamente, para a base, para ver o que ia acontecer, né? Então aí, como eu já sabia um pouquinho do espanhol, eu já até pregava lá no espanhol, parecido, chegava um pouco do espanhol deles lá. Bom, desafio de regressar, porque assim, você vai com a ilha, um voo que sai aqui de Guarulhos, você vai até Bogotá na Colômbia, ou vai até o Peru, ou vai até Venezuela, ou vai até o Panamá, depende. No meu caso foi até Colômbia. Da Colômbia é outro voo. Então aí eu vou até as ilhas. Então são pegar 2 voos. Então eu teria que pegar um voo de Bonaire até Curaçao. De Curaçao para a Colômbia, da Colômbia para o Brasil. A viagem tinha que seguir. O avião não saiu de Curaçao, não saiu de Bonaire. E eu tinha um horário de um voo para pegar em Curaçao e outro horário para pegar lá. Então, tinha que ter um horário exato para me sair, para não perder o outro voo. E assim sucessivamente, estar dentro dos horários. O que aconteceu?
Se eu perdesse esse voo, acontecesse qualquer coisa, é uma burocracia remarcar a passagem, ver outro voo, e eu tinha essa coisa na mente, queria chegar no Brasil, porque minha filha já nasceu. Ansiedade, exatamente. Aí o avião não saiu, aí nós regressamos, desembarcamos novamente, demorou mais meia hora a manutenção do avião, até o avião sair. Saindo, chego lá no aeroporto, até podia dizer que é o próprio inimigo lutando, né? Porque é impossível uma coisa dessa acontecer assim. Olha só o que aconteceu. Aconteceu 3 coisas aí nessa viagem para regressar ao Brasil com a minha filha. Primeiro, o avião que deu problema em Bonaire. Chegando em Curaçao, o policial me barra. Começou a insistir, porque meu visto não sei o que mais, tal. Não sei assim, não, mas eu tenho o carimbo aqui para entrar 30 dias nas ilhas, entrar e sair, tinha visto normal. Não, porque está errado, vai ter que fazer tudo de novo, não sei o que mais. E eu teria que, com isso aí, eu perderia mais tempo. Eu teria que ir na imigração, dar entrada noutra folha e descrever detalhes que ele queria. Aí foi, demorou mais ou menos ali uns 10 minutos. 10 a 15 minutos envolvido com a situação do documento. Senão eu não passava. Desembarque, não passava migração para entrar no aeroporto para embarcar no outro avião que já estava em pista já para embarcamento das pessoas, para o embarque. 10, 15 minutos lutando, até que muito tempo, aí como eu sempre carrego uma dica para os missionários, você que viaja para outro país, sempre tira foto dos teus vistos, leva um passaporte anterior, isso mostra que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que viaja bastante. Então eu tinha outro passaporte, então comecei a mostrar as coisas para ele, deixou passar. E eu correndo, né? Correndo para você passar lá, novamente lá, pelo guichê, novamente, fazer os trâmites lá, para você despachar, fazer lá o check-in, para você seguir a viagem. Amém. Embarquei no avião, aí o avião começa a aumentar, é um avião maior, mais gente, né? Aí embarcando nesse voo, rumo para Bogotá. Teria mais um desafio que seria Bogotá. O aeroporto de Bogotá, para quem não conhece, é um aeroporto burocrático. Ali é muito fiscalizado, a aduana, a Polícia Federal ali, questão de droga, né? Bom, Coração, chegando em Bogotá, me lembrava que o avião lá saía às 11h30 da noite, 10h30, 11h30, né? O voo para Guarulhos. Quando nós chegando lá, demora mais ou menos umas 2h30 de voo, né? Dessas ilhas até ali, de Curaçao, Bonaire até Colômbia. Bom, aí quando nós chegando ali em Colômbia, o avião começa a ter problema, turbulência. Ali esse testemunho conta, ele é grande, mas vou dar uma breve aqui, abreviar ele. Nós tivemos uma turbulência tão grande que eu nunca tinha pegado uma turbulência dela. Olha, juntando o voo pequeno que estragou em Bonaire, o policial da alfândega ali, da migração de Curaçao, e agora mais o caminho, a turbulência. A turbulência foi tão forte, jogou o pessoal para cima, né? Jogou, até eu conto assim nas minhas pregações, testemunho, e digo que nesta hora todo mundo se lembra de Deus. Todo mundo se lembra. Porque a pessoa está bem, é que nem agora a fase do vírus corona, né? Exato. Todo mundo ia onde queria, fazia o que queria, agora as pessoas estão limitadas, né? Todos. E como eu falei agora na oração para os irmãos de manhã, o fim é temer a Deus, né? E nessa hora, dentro de um voo aí com uma turbulência grande, um avião despencando, na verdade, um avião não cai com turbulência, né? Isso não existe, um avião não cai com turbulência. O avião, ele perde a sustentação por causa das correntes de ar. O ar quente, o ar frio, faz com que o avião saia do desnível do normal, que é a sua sustentação de voo, né? Então, por isso acontece turbulência. Como a gente não tinha muita essa experiência de turbulência, é morte, né? Vai morrer. Vou morrer e não vou conhecer minha filha. Pois é, exatamente isso aí. E nesta hora eu via dentro do avião, esses aviões internacionais aí, que são passageiros, de 370 passageiros, esses aviões grandes, você vê toda a etnias ali dentro, né? Francês, italiano, alemão, português, espanhóis. E nessa hora dentro do avião eu aprendi até um pouco de idioma, né? Porque eles falavam lá, my God, ai my God, e os espanhóis, meu Deus, né? Então, os franceses gritavam também. E uma experiência muito dura que eu vi, que é a pessoa não da morte, a pessoa que tem medo da morte. Pessoas gritam, desesperam, e o avião
dando turbulência, ele baixava, subia, baixava, e o povo estava sensível, se levantava, batia com a cabeça. E eu confesso a vocês que eu fiquei temeroso também, viu? Porque a gente nessa hora pega de surpresa. E aí, para finalizar aqui, irmão Marilton, eu tive uma experiência nesse voo. O quanto a gente tem que confiar em Deus. Quem conhece Deus, as coisas de Deus, ele fica tranquilo na hora da luta, da tribulação, da fome. Sabe por que eu estou dizendo isso aí? Porque essas pessoas, tudo na hora, se lembraram de Deus. Começaram a gritar, misericórdia de Deus, né? Porque para uns ali o avião ia baixar e matar todo mundo. Isso mais ou menos uns 15 minutos de chegar no aeroporto de Bogotá. Aí, de repente, aparece a voz do piloto. O piloto dizia em língua, ou seja, falar com os ingleses, ladies and gentlemen, né? Ou seja, senhores e senhoras, peço perdão por inconveniente, passamos por uma pequena turbulência, com toda a tranquilidade de falar. Agora, por que o piloto falou isso com tranquilidade? Porque ele conhece o trabalho dele. É verdade. Ele conhece o que é ser um piloto, ele conhece o que é um desafio de voar em certas alturas aí, a 10, 30 mil pés de altura, voo cruzeiros, e sabe o que espera, o que ele passa. Então a gente trazendo para nós, missionários, pastores, cristãos, a gente vê que quem tem experiência com a coisa, como piloto, teve a tranquilidade, não se apavorou, passou por aquela turbulência, enquanto dentro do avião nos gritavam, pediu misericórdia, se machucaram, ele estava no controle, estava tranquilo. E só pediu perdão, desculpa, porque o inconveniente que passou, que passamos por uma pequena turbulência. Enquanto para ele era uma pequena turbulência, uma pequena coisa, os despreparados lá no fundo, nós, estávamos gritando e pedindo misericórdia. Então é assim que tem que ser a vida nossa, irmão Marilton. A gente tem que ter segurança em Deus, confiança em Deus, para quando passar por essas coisas, a gente, como está passando agora, a gente não tem mal algum, a gente sabe que a gente está tranquilo. Então, aí você está ouvindo aí, né, a volta, né, o retorno do pastor Newton, né, saiu das ilhas, passou por todos esses problemas para chegar no Brasil. No próximo vídeo nós vamos entrar com o senhor chegando no Brasil e depois retornando com a família para a ilha. É esse vídeo? Esse vídeo. Daí de lá já entra a Europa no meio, lá da Europa já entra a América Central, tem umas coisinhas, bastante coisa. Olha, então aguardem, amém, aguardem, porque brevemente nós vamos estar postando então, né, a chegada do pastor Newton no Brasil para conhecer, não era encontrar, era conhecer a sua filha, né, a sua filha Alice, que tinha nascido em Campinas. Né, nasceu em Paulista, nasceu em Campinas, e o pastor Newton vem da ilha para conhecer a tua filha. Então aguardem que no próximo vídeo nós estaremos fazendo mais este comentário. As palavras finais do pastor Newton Fioravante. Deus abençoe vocês, tá bom? Inclusive a gente tem até alguma coisa, se quiser subir foto desse cenário, cada lugarzinho tem uma foto, né, que a gente comprova, não fica só nas nossas conversas, tá bom? E que seja edificante, e sempre digo nos vídeos aqui, ó, você que tem um coração missionário, Deus vai te honrar. Tem muitas almas para ganhar ainda, e se você se dispõe na presença de Deus e gosta de ganhar almas, fazer, o Senhor também te dará essas oportunidades, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe. Fica aí mais esse vídeo, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos também. Ative o sininho para você receber as nossas notificações de vídeo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.